Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Hoje vamos conversar em Contextualizando aqui na TV Pajuçara com Luiz Manuel Borges do Vale, ele que é procurador e coordenador do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado, além de professor de Direito e autor de diversos livros na área jurídica. Bom dia, professor. Bom dia, meu querido amigo, é um prazer estar aqui, uma honra enorme para dialogar sobre um tema que para mim é extremamente caro e espero que todos que estão nos assistindo estejam tão entusiasmados para esse debate, porque com certeza é um debate que renderá bons frutos. Bom, nosso primeiro tema, inteligência artificial. E dentro desse tema, a gente tem a legislação que foi criada ano passado aqui pelo Estado de Alagoas, que tornou o Estado pioneiro na implantação da inteligência artificial na administração pública. Como explicar, para início de conversa, o que seja inteligência artificial? Bom, essa é uma excelente pergunta, até porque quando a gente pensa em inteligência artificial hoje, geralmente as pessoas imaginam que é algo novo, que surgiu recentemente, mas muito pelo contrário. Já se discute a inteligência artificial desde a década de 50, né, dos escritos lá de Alan Turing, enfim, e outros. E a ideia, né, de inteligência artificial lá atrás já era resumida como a possibilidade ou a capacidade de alguns sistemas computacionais realizarem atividades correlatas a atividades cognitivas humanas. Na verdade, hoje, o que a gente tem, né, quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente pensa nesses sistemas computacionais que analisam padrões, estabelecem classificações, processam uma quantidade muito grande de dados, né, e nos dão direções para que nós tomemos decisões estratégicas. E hoje, né, Flávio, a gente já trabalha com a chamada inteligência artificial generativa, que é aquela inteligência artificial que cria conteúdo novo, seja um texto, uma imagem, né, um vídeo, e que de alguma maneira tem revolucionado a forma como nós interagimos e principalmente como produzimos conteúdos no dia a dia. E de que forma a inteligência artificial ela é utilizada, aliás, ela tem resultados práticos na utilização pela administração pública? Bom, é importante que nós estamos hoje num processo de grande discussão no âmbito da administração pública sobre o uso da inteligência artificial. Nós já temos, inclusive, decisões do próprio Tribunal de Contas da União tratando sobre o impacto do uso da inteligência artificial na administração pública. Como é que essa tecnologia, que é uma tecnologia de propósito geral, por exemplo, Flávio, ela pode contribuir para que os serviços públicos sejam prestados, por exemplo, de uma melhor forma, né, com a automação de alguns processos, como, por exemplo, né, a utilização hoje de chatbots pela administração pública para que sejam prestados alguns serviços, análise documental também através do uso da inteligência artificial. Como se tem uma capacidade grande de processamento de dados, você consegue tomar também decisões mais assertivas, por exemplo, né, os sistemas computacionais conseguem processar informações para que nós possamos saber onde melhor alocar os recursos, né? A Lei 14.129, que é a lei que trata do governo digital no âmbito da administração pública federal, ela trata especificamente das chamadas políticas públicas orientadas por dados. Você pode utilizar sistemas computacionais inteligentes para conseguir mapear as situações, por exemplo, onde é que eu preciso investir esse recurso na educação, na saúde. Então, esses sistemas computacionais, eles podem produzir um ganho de escala em termos de eficiência para a administração pública. Outra coisa é, que exemplos outros práticos podemos colocar para o uso da inteligência artificial para o cidadão, de maneira geral? Bom, a inteligência artificial hoje ela faz parte da nossa vida, né? Ela está em todos os âmbitos ou em todas as atividades que nós praticamos. Desde quando vamos destravar o nosso celular através do reconhecimento facial, até quando, eventualmente, nós precisamos, por exemplo, se valer das redes sociais que, né, utilizam sistemas computacionais inteligentes, por exemplo, para processar padrões, inclusive também, né, para distribuir conteúdo, ou seja, a gente tem a inteligência artificial permeando as nossas atividades. Eu vou trazer o exemplo da inteligência artificial generativa, que muita gente já ouviu falar, né, do ChatGPT, do Bard, do Gemini, né, enfim, de ferramentas hoje que são utilizadas para criação de conteúdo. Então a gente percebe que muitas pessoas já utilizam a IA generativa, que de alguma maneira já está aí amplamente disseminada e é de fácil uso, para produzir, por exemplo, um e-mail para ser encaminhado, né? Ou seja, você tem a capacidade de criar um conteúdo específico que, lógico, precisa ser supervisionado. Eu acho que a gente vai falar depois dos problemas decorrentes do uso da IA,
mas para a construção de um eventual texto, para a produção de campanhas publicitárias. Hoje já se usa IA para maximizar a criatividade, né? A gente tem a utilização da inteligência artificial também quando eu estava falando de reconhecimento facial, muito utilizada, é um ponto de discussão pela administração pública para o chamado policiamento preditivo, para o reconhecimento, né, de pessoas, inclusive com base em banco de dados, que é algo discutível por conta de alguns problemas que são gerados no reconhecimento facial. E também, né, a inteligência artificial hoje e os sistemas computacionais inteligentes são utilizados também, né, para própria direcionamento, por exemplo, de publicidade. É muito comum a gente falar, acabei de falar sobre um determinado livro e quando eu abri o site de uma determinada empresa, apareceu exatamente aquele livro, né, ou tive uma discussão, porque esses algoritmos eles processam as nossas informações e conseguem estabelecer padrões para oferecer produtos. Bom, toda tecnologia leva para o lado negativo também. No caso da inteligência artificial, já existem casos assim confirmados de uso para o mal, se usar a inteligência artificial para praticar o mal. Sim, toda tecnologia de propósito geral ela tem um lado positivo, como a gente falou aqui de alguns ganhos de eficiência, mas tem um lado negativo também se ela for mal utilizada, né? E essa é uma das grandes discussões hoje a nível mundial, principalmente para o estabelecimento de parâmetros éticos adequados para o uso da IA. Hoje, por exemplo, se a gente pensar num cenário que a gente vive a nível global, né, de alguns conflitos entre países, a inteligência artificial já é utilizada para algumas situações bélicas, por exemplo, para o direcionamento de drones, né, para ter veículos automatizados, né, em determinadas situações. A IA é utilizada, por exemplo, para a produção, eu acho que esse é um grande ponto, já que a gente está aqui, né, num programa, Flávio, você que é uma grande referência em comunicação, para a produção das chamadas deepfakes. Né? As deepfakes, para quem não conhece ou não ouviu essa expressão, são conteúdos criados por inteligência artificial que não são verdadeiros e que causam uma grande desinformação. Nós já temos hoje, inclusive, a preocupação do uso dessas informações falsas em processos eleitorais, como aconteceu recentemente na Argentina e como tem acontecido em outras situações. Então, o uso da IA para a produção de conteúdo falso, né, seja um texto, uma imagem, um vídeo, tem gerado muitas discussões porque esse limite entre o que é ou o que não é real é muito tênue hoje. Então, aquela clássica frase que a gente usava, eu preciso ver para crer, hoje não se afirma mais, porque você vai ver, você vai acreditar que mas na verdade foi o conteúdo produzido por IA. É a situação que a gente vê a imagem, até vídeo, né? Além de foto, vídeo, mas não dá para confiar, né? Não, muito pelo contrário. Um debate hoje também central é como a gente vai conseguir categorizar conteúdos que foram criados por ferramentas inteligentes. Por quê? Porque chegou-se a um grau de aperfeiçoamento tal que você não consegue distinguir a olho nu se aquele vídeo, por exemplo, foi realmente produzido por um indivíduo, se aquela imagem, né, quem acompanha hoje as informações, viu uma imagem do Papa com um casaco grande, que foi uma imagem criada por IA e que foi disseminada em veículos de comunicação confiáveis como se fosse real, e na verdade não era. Isso pode gerar desinformação, pode interferir em processo eleitoral e, por exemplo, nos Estados Unidos, recentemente, grandes players, né, do mercado da inteligência artificial estavam reunidos com o Congresso norte-americano para trazer uma solução para a identificação desses conteúdos gerados por IA. Outra coisa, dá para imaginar até onde vai a inteligência artificial? Bom, esse também é um grande debate, né? Tem um livro que eu recomendo muito para quem quer estudar o tema, que é o livro Superinteligência, do professor Nick Bostrom, no qual se discute, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas pensam naquele cenário distópico, né? Numa inteligência artificial que é capaz de resolver todos os problemas. Mas alguns autores questionam se nós vamos chegar nesse nível específico, que seria a chamada inteligência artificial geral, a singularidade ou a superinteligência, né? Chegar nesse grau tal que nós teríamos uma IA que resolveria todos os problemas. Na verdade, hoje o que a gente tem, para alguns, é um IA específica, né? Um IA fraca, que ela resolve alguns problemas pontuais, né? Ou seja, eu posso criar uma ferramenta ou um sistema computacional, como temos no judiciário, para ajudar na correlação
de processos a determinadas decisões anteriores que nós já temos. Então, a IA que a gente usa é um IA para resolução de problemas específicos, para reconhecimento facial, para classificações, mas nós já estamos talvez no nível intermediário, que alguns têm chamado de IA capaz, que tem essa condição de produzir conteúdo dentro da perspectiva da IA generativa. Mas as pessoas pensam muito nesse cenário distópico, né? Será que eu vou perder meu trabalho? Como é que vai ficar esse arranjo? Bom, vamos falar agora, voltar a falar, melhor dizendo, com relação ao uso indevido da inteligência artificial. A legislação já contempla algum tipo de punição para esse uso? Vamos lá, hoje a gente tem no Brasil, né, uma deficiência regulatória, né? O que tem se discutido no mundo é como nós vamos regular a IA e qual será a responsabilidade daqueles que a usam indevidamente. No Brasil, a gente tem tramitando o projeto de lei 2338, que é um PL cujo objetivo é regular o uso da IA, inclusive estabelecendo essas responsabilidades em decorrência do mau uso. Tá? É um projeto de lei que está muito parecido em termos de estruturação com o projeto de lei que está sendo gestado na União Europeia, tá? Ou seja, que estabelece até graus de riscos para a utilização da IA. Ou seja, né, dependendo de determinadas circunstâncias, nós podemos chegar num grau que não seria viável a sua utilização, ou a indicação de que o risco é elevado. Então, há um vácuo legislativo hoje, Flávio, para tratar dessas questões, é preciso que isso seja regulado urgentemente, principalmente pelos efeitos que isso causa, né? Nós já temos algumas regulações em níveis, né, infralegais, como, por exemplo, a resolução 332 do CNJ, que trata do uso da IA no Poder Judiciário. E agora, né, em Alagoas, a gente falando do vanguardismo de Alagoas, Alagoas editou a Lei 9095, de 11 de dezembro de 2023, cujo objetivo é, por exemplo, regular o uso da IA no âmbito da administração pública. Uma lei de vanguarda, porque já traz o conceito de inteligência artificial, de IA generativa, pensa na inteligência artificial como um fator também que impulsiona a inovação, ou seja, não é uma regulação que quer conter a inovação, é uma regulação que quer impulsionar a inovação. Mas se preocupa, por exemplo, com a não discriminação. Não posso ter uma IA que gere algum tipo de discriminação em relação a determinados grupos. As responsabilizações hoje que a gente tem, elas se dão dentro de níveis específicos. Então, a eventual aplicação de uma responsabilidade civil geral para aquele indivíduo que eventualmente tenha desenvolvido um IA que tenha gerado um problema a nível consumerista, como nós já temos algumas decisões em relação, por exemplo, a bancos, enfim, mas nós precisamos avançar para ter uma regulação que também trate especificamente do uso da IA e da consequente responsabilização daqueles que a utilizam indevidamente. E como é que estão os demais estados no que diz respeito à regulação da inteligência artificial na gestão? Bom, é importante se diga que a União não tem regulação ainda sobre isso, né? E o estado de Alagoas já se preocupou com essa regulação. Outros estados ainda estão engateando nesse processo para tratar do uso da inteligência artificial na administração pública. E é importante porque o estado de Alagoas ele estruturou uma legislação que estabelece princípios e diretrizes para que quando o estado for utilizar a inteligência artificial, e a gente já tem cases, né, do próprio estado de Alagoas utilizando a inteligência artificial, como, por exemplo, né, a própria Secretaria de Estado da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado está desenvolvendo o seu projeto, para que esses desenvolvimentos sejam desenvolvimentos eficazes e seguros. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente continua a nossa entrevista com o professor Luiz Manuel Borges do Vale. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo o professor Luiz Manuel Borges do Vale, ele que além de jurista é também procurador do Estado e coordenador do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Professor Luiz Vale, o seu mais recente trabalho, em termos de livros, é a obra Lei Geral de Proteção de Dados no Direito Processual, uma parceria com João Sérgio Soares Pereira. O que é que essa obra tem de mais relevante? Bom, essa obra é relevante porque, na verdade, né, nós temos aí a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem por objetivo tutelar e proteger os dados pessoais de pessoas físicas, né, para que eles não sejam utilizados de maneira inadvertida, para que, principalmente, seja resguardada a privacidade dentro de uma perspectiva maior.
E a obra tem por objetivo central trabalhar a forma como esse direito, que é um direito hoje constitucionalmente previsto, está no artigo 5º da Constituição, Direito Fundamental à Proteção de Dados, como ele também precisa ser tutelado judicialmente. Como é que a gente protege esse direito judicialmente? Quais são, né, as possíveis ações para a tutela desse direito, que muitas vezes, né, depende de uma intervenção, por exemplo, judicial coletiva, através de uma ação civil pública, que depende de uma tutela para inibir o uso inadequado desses dados pessoais. Ou seja, o objetivo da obra é trazer os instrumentos, ou discutir os instrumentos processuais para a tutela e proteção dos dados pessoais. E como definir para o leigo o que seja a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula como, eventualmente, alguma pessoa jurídica ou alguma pessoa física pode tratar os dados do indivíduo, né? Os dados são coletados a todo momento. Quando você vai fazer uma matrícula do seu filho na escola, quando você vai, né, ser atendido em uma determinada clínica, dados pessoais são coletados. E esses dados não podem ser utilizados de maneira indiscriminada por quem eventualmente coleta esses dados. Existem regras, critérios, e a lei tem por objetivo tutelar, proteger esses dados pessoais, para que, eventualmente, aquele que trata os dados não os utilize indevidamente. Por exemplo, pegar os dados bancários para, eventualmente, né, ter ali o oferecimento de serviços sem a chancela do titular desses dados. E acontece muito. Uma coisa em que acontece muito isso é o uso, por exemplo, do celular. Uma linha de celular, você tem um determinado chip, aí às vezes ligam para você, não é nem para falar com você, é perguntando sobre um parente, sobre um conhecido seu, ou seja, alguém que tem o seu telefone baseado justamente na obtenção irregular desses dados. E a gente tem muitos casos, né, de vazamento de dados. A lei também se preocupa com a segurança desses dados, né, por quem eventualmente promove esse tratamento. E não podemos ter um compartilhamento, né, que não seja devidamente, muitas vezes, consentido pelo titular dos dados. E essas situações, inclusive hoje, Flávio, elas são passíveis, né, até de penalização no âmbito administrativo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que já tem sancionado, inclusive, algumas empresas, até instituições públicas, em decorrência, por exemplo, de vazamento de dados, de utilização indevida desses dados, e o titular dos dados tem direitos resguardados pela própria lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que podem ser defendidos, como, por exemplo, os meus dados estão numa base de uma determinada empresa, eu não quero que os meus dados sejam lá mantidos, eu posso solicitar a exclusão desses dados, posso solicitar a retificação desses dados. Então, tem direitos que serão preservados, que devem ser preservados. E como deve proceder aquele cidadão que se sujeitou, né? Está sujeito a esse tipo de coisa? A pessoa liga para você procurando um parente seu, um amigo seu, um conhecido, de forma irregular, a empresa ou a pessoa conseguiu esses dados. O que é que o cidadão que é vítima desse tipo de procedimento, ele pode fazer? Como é que ele deve proceder para tentar reparar? Primeiro ponto é ele provocar, né, essa eventual empresa para saber como ela obteve esses dados, se os dados estão na base dela e qual foi a autorização que foi dada. Né, e provocar, encaminhar uma comunicação formal através dos canais de comunicação, né, dizendo que os dados constam da base, porque recebeu uma determinada ligação, e saber se os dados estão lá coletados, e eventualmente também possibilitar ao cidadão entrar em comunicação com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se não obtiver uma resposta, né, e a ANPD pode sancionar essa empresa com uma sanção administrativa. São vários os tipos de sanções, mas nós temos a possibilidade até de aplicação de multas que podem chegar a mais a 50 milhões de reais. Mudando um pouco de assunto, um pouco não, bastante, vamos falar agora sobre o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado, que é coordenado por você. Quais são as atividades principais do Centro de Estudos? Bom, o Centro de Estudos da Procuradoria ele tem um papel fundamental, que é de promover, né, a capacitação e o aperfeiçoamento de todo o quadro funcional da Procuradoria-Geral do Estado, dentro da atuação da advocacia pública, ou seja, é uma preocupação transversal em
possibilitar a qualificação dos profissionais que trabalham junto à Procuradoria para que desempenhem melhor as suas funções. Então, o Centro de Estudos, né, ele tem realizado cursos, eventos, né, e desenvolvido projetos especificamente para atender às necessidades da advocacia pública em matérias como direito administrativo, constitucional, processual civil, enfim, e centralizando essa atuação para promover a eficiência. Também o Centro de Estudos hoje ele tem um papel de uma atividade consultiva estratégica em algumas demandas. Então, é importante, né, dentro das instituições públicas, você ter, né, escolas de governo, centros de estudos que vão possibilitar que os profissionais estejam atualizados para que a gente concretize verdadeiramente o princípio da eficiência administrativa, para que todos possam atuar da melhor forma, prestando um serviço público de qualidade, né? Até mesmo levando em consideração a Lei 3.460, que trata dos direitos dos usuários de serviços públicos. Numa autoavaliação, esse trabalho que tem sido desenvolvido pelo Centro de Estudos da PGE de Alagoas tem sido satisfatório? Tem alcançado o que se pretende? Sim, ano passado nós tivemos capacitações nas mais diversas áreas, com professores do Brasil todo, né, para atender às necessidades de cada setor da Procuradoria. Tivemos eventos tratando, por exemplo, da nova lei de licitações e contratos, evento discutindo inovações no direito processual, no âmbito do direito também administrativo, questões ligadas ao regime de servidor e outros tantos temas que foram debatidos, inclusive também relacionados à efetivação de direitos sociais. Nós discutimos, por exemplo, ano passado, questões ligadas ao racismo institucional, né, nas instituições públicas, de tal modo que a gente tem possibilitado, né, uma capacitação que atenda a todas as necessidades. É muito importante, Flávio, que na medida do possível também a PGE dialoga com o cidadão, porque nós promovemos também alguns eventos abertos, né, para trazer a participação do cidadão, para entender o papel da Procuradoria-Geral do Estado e para discutir em conjunto, né, todo o processo, inclusive de arquitetura de políticas públicas. Na sua avaliação, como é que está sendo o trabalho da atual gestão da Procuradoria-Geral do Estado? A atual gestão é a gestão paradigmática, diria eu, né, desde que ingressei nos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, porque é uma gestão que se preocupa com o aperfeiçoamento técnico, né, do corpo funcional da Procuradoria, não só dos procuradores, mas dos servidores, dos estagiários, né, tem considerado a necessidade de dignificar a atuação, posicionar a advocacia pública dentro do seu papel estratégico, né, porque a advocacia pública ela ajuda na construção de políticas públicas para que tenhamos segurança jurídica e também viabiliza que o Estado consiga arrecadar e evitar eventuais perdas financeiras. Ou seja, tem sido um trabalho excelente, né, da nossa Procuradora-Geral do Estado, doutora Samia Suruagi, e também há uma preocupação com a humanização do trabalho na interlocução com os procuradores e com os demais servidores. Bom, para encerrar, uma pergunta que interessa a muita gente. Qual é a previsão para a realização de concurso público para procurador do Estado? Bom, essa é a pergunta que deve ser respondida pela alta gestão, até porque, né, eu não tenho competência para fazê-lo especificamente. Mas a Procuradora-Geral do Estado já esteve, né, em outras oportunidades e já concedeu entrevistas dizendo que o concurso em breve ocorrerá, né? Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Um bom final de semana para todos.